Bom, pessoal, boa tarde. Sou Flávio aqui da Vetex. Estou com o Felipe Dias, um dos sócios fundadores da Zidog. Eu espero que a gente encha aqui o palco para poder ouvir. Te agradecer, Lipe, por vir. E uma apresentação rápida, né? Felipe, Tadeu e o Rodrigo fundaram a Zidog já tem um tempinho, 10 anos, 2012. Pai da Emma e do Luca, né, que é a única informação que é importante para saber. E também quando começou a Zidog tinha o Lico, né, que foi um dos que inspirou. Então, queria que vocês recebessem aqui, a gente vai falar sobre um pouco da história, as iniciativas, os desafios e o objetivo do Vetex Day, que vocês saiam daqui inspirados e também com ações para serem feitas hoje mesmo, já começar a mandar o WhatsApp para a equipe para poder executar e com energia para começar alguma coisa nova, assim como eles começaram há 10 anos atrás. Lipe, brigadão por ter vindo. Obrigado a você, Flávio. Então, aquele programa de entrevista clássico, né? Assim, na verdade, a vida sem roteiro, estamos aqui freestyle. Começo de tudo, Lipe, assim, o que motivou vocês? E quase sempre as pessoas resolvem um problema pessoal e criam coisas incríveis, né? Então, o que motivou vocês criarem a Zidog? E depois a gente fala um pouco sobre os desdobramentos. O que foi o estopim? Bem, vou ter que voltar aqui quase uma vida, né? Que hoje já são quase 10 anos. Mas antes disso, eu morava nos Estados Unidos com meu irmão gêmeo, o Tadeu. Isso era já 2005, 2006. E eu não sei se muitos lembram aqui de uma marca de headphone chamada Skullcandy. E eu me lembro vendo a Skullcandy em 2005. É quase como se eu tivesse assim, visto o futuro. 2005. E aquela sensação que eu tive com o Tadeu, quando eu primeiro vi a Skullcandy, a gente nunca esqueceu. E aí, fast forward alguns anos, quando a gente começou a ter os nossos próprios cachorros, a gente entrava em pet shop e via que não tinha absolutamente nada que a gente queria, ou com o qual a gente se identificava. E aí foi o estalo de a gente precisa injetar aquele sentimento que a gente teve quando a gente viu a Skullcandy num segmento que 10 anos atrás, ainda é de uma certa forma, mas 10 anos atrás era uma indústria de dinossauros. Né? E aí isso foi o estopim da Zidog, que vamos criar para nós mesmos aquilo que a gente não está encontrando. Né? Então, esse foi, em muito resumo, o estalo da ideia. E quando você olha para outros segmentos também de tecnologia, muita gente acaba comoditizando os produtos que tem, né? Então, vocês focaram desde o início numa experiência. Por mais que o produto fosse para o seu pet, vocês pensaram em qualidade, conforto e principalmente diferenciação de design. Como é que foi o desafio de, primeiro, vocês irem para um produto que precisava de um controle de qualidade e uma produção e começar com o supply chain na China, assim, quão inusitado e como é que foi o desafio inicial de você chegar na China e procurar um fornecedor e não tendo referência, não tendo volume, ninguém queria receber, provavelmente, porque tudo lá são volumes astronômicos. Como é que foi isso e como é que foi o desafio da China em si para vocês? Cara, uma boa pergunta, porque quando você começa uma empresa, sempre tem um desafio de, assim, você tem que fazer um plano de negócio, você tem que entender onde é que eu vou produzir esse troço, a que preço, vai dar certo, faço no Brasil, faço lá fora. E a gente, quando começou a fazer o plano de negócio, a gente procurou fábricas no Brasil que pudessem fazer isso para a gente. E não encontramos absolutamente nada. Inclusive, me lembro muito bem de ligando para as fábricas e as fábricas falando, não, essa ideia de vocês aí cara, é difícil demais, não enche meu saco. E aí eu falei, ferrou, sobrou China. Né? E aí eu falei, e agora? Nunca tinha ido para a China, nunca tinha feito absolutamente nada com China. E aí fiz o que todo mundo que está desesperado faz, entrei no Alibaba.com. E aí não sei se muitos de vocês já usaram ou não esse site, mas botei lá, colher e guia, né, em inglês. Apareceu uma lista de 10 fábricas, mandei mensagens para as 10 fábricas e uma me respondeu. Não sei se, né, para quem já usou Alibaba, não é a coisa mais prática do mundo, né? Mandava mensagem, não respondia de volta, demorava um mês para responder. Aí mandei uma mensagem falando, se eu comprar uma passagem para a China semana que vem, você me recebe aí? E a menina falou, recebo, chega aqui e recebo. Aí eu virei para ela e falei, tá, então me faz um favor, me buca o hotel mais barato da cidade. E isso até hoje é um dos maiores erros
que eu fiz na Zidog. E o mais engraçado e talvez o mais legal da história é que essa menina que me respondeu, que trabalhava em uma dessas fábricas, está com a gente até hoje, é a funcionária número 1 da Zidog e diretora da Ásia como um todo, né? Enfim, então assim, é uma história que começou num perrengue minha e dela, né? Ela trabalhava em fábrica chinesa, morava daquele jeito lá e hoje conseguimos juntos construir. Mas é um perrengue, né? E aí, só para terminar esse assunto de China, eu sempre falo que se não fosse pelo McDonald's, provavelmente não existiria Zidog, né? McDonald's e Starbucks sendo sempre a base de padrão para as pessoas poderem não sofrer muito com coisas locais, né? E aí, vocês ainda não tinham volume, mas já tinham um posicionamento de produto. Tiveram que colocar um produto que tinha toda uma preocupação de exposição, quer dizer, você estava trazendo um posicionamento de Apple num mercado que era completamente comoditizado, né? Como é que foi combinar com essas revendas, que até então você não tinha canais, vocês começaram ali com os quiosques, que foi a maneira até que até hoje vocês estão impactando o volume, o grande tráfego nas lojas. Como é que foi conseguir convencer a entrar um produto com um posicionamento completamente diferente dos demais, né? Você está dizendo nas lojas? Nas lojas, nas revendas, onde vocês começaram mais, né? Que você pensar num corner ou como é que foi a receptividade desse mercado quando vocês chegaram com essa proposta de diferenciar e não colocar coleira por tamanho ou coleira por tipo com todos os fornecedores misturados? Vocês queriam mostrar o produto com o valor que ele tinha de diferente. Como é que foi isso? Como tudo que é novo, eu acho que a maior dificuldade é quebrar um pouco o status quo, né? Compradores que estão acostumados a comprar uma coleira verde, preta, azul há 30 anos, né? E eu sempre falo, assim, a nossa maior dificuldade não foi vender para o cliente final, a nossa maior dificuldade foi convencer o intermediário, né, de que aquilo seria o futuro e de que as pessoas, em algum momento, procurariam aquilo. E a gente sempre recebia, não, mas, cara, isso aqui, ninguém quer uma coleira estampada, ninguém quer um produto que custa o dobro, o triplo do que já tem. Então, assim, voltando um pouco para os Skullcandy, foi exatamente o que eles fizeram e eu imagino que eles tiveram essa mesma dificuldade, né? De convencer o cara de tirar ali do espaço Sony, Panasonic, aquela turma que já estava há 30 anos e botar uma coisa que talvez era o futuro. E eu acho que essa foi a maior dificuldade da Zidog no início, né? De conseguir chegar no tipping point, né? Onde, em vez de eu ter que ficar batendo em porta e ligar para todo mundo, que as pessoas começassem a ligar para a gente e procurar o produto, né? Mas isso demorou quase 5 anos, né? A Zidog não é um overnight success, são 10 anos de convencimento, né? Então, fica fácil olhando agora, parece que teve o funding e que vocês já chegaram rapidamente, não é verdade. E além dessa questão de você ter que ter o desafio de achar um fornecedor na China sem ainda ter volume ou ter algum tipo de acordo, como é que foi para vocês começarem a fazer todas as collabs que vocês têm? Porque, assim, é a coisa mais incrível que tem do ponto de vista de parceria, esperar o que vai vir na próxima, né? Então, assim, é super inusitado pensar que uma marca, mais uma vez, com o que a gente fica imaginando, que é tão difícil, mas vocês fizeram desde o começo, objetivando e com paixão, deixar uma mensagem aqui que qualquer um de nós pode fazer um negócio desse e colocar essa energia. Óbvio que se fosse para qualquer um de nós com pouco esforço, é mentira. Vocês tiveram muito esforço. Como é que vocês conseguiram convencer as marcas a começar a trazer a Disney ou a Marvel ou todos os pontos que vocês têm que também traz uma conexão e desejo relacional com quem já é fã e eles acreditarem em vocês e liberar e fazer esse papel de collab com vocês? A primeira collab foi a Star Wars e eu me lembro que, assim, de novo, isso já foi depois de quase 5, 6 anos de empresa, onde já tinha um certo nome. Se a gente tivesse, talvez, tentado fazer isso no início, a história seria outra. E mesmo assim, foi um convencimento que durou muito tempo, né? Mas eu acho que é isso. Uma vez que você consegue criar um pouquinho de força de marca, você tem que capitalizar em cima disso, né? E foi o que a gente fez. Um pouquinho de força de marca levou a collab da Star Wars. A collab da Star Wars levou ao collab com a Nintendo, por exemplo. A Nintendo nunca tinha feito nenhum outro collab com nenhuma outra marca pet no mundo.
Então é aquela coisa, não é nada como um dia após o outro, de escadinha em escadinha e subindo, né? E, de novo, isso, na verdade, resume, inclusive, um pouco da história inteira da Zidog. Sim, e aí, óbvio que também foi um pouco antes, vocês tiveram uma pressão do mercado, porque é Z-Dog ainda, mas vocês fizeram a variação ali de Z-Cat, Z-Human, agora Z-Kitchen, e quais são os Z's que estão faltando aí, né? Porque Faltou Z-Tempo... a Zinal, faltou a Zinal aí também. Tem a Zinal, que obviamente eu vou falar da Zinal especificamente por um outro assunto, que eu acho que é importante. Além de vocês terem quebrado, trazendo design para um produto que era banalizado, né? Vocês também não se alavancaram com quem já tinha o serviço. Vocês assumiram o risco do ponto que hoje é um dos maiores desafios, que é o fulfillment, que é a parte de delivery. Por quê e como foi isso, né? Por que vocês tomaram essa decisão da operação ser de vocês, no Zinal? Eu acho que foi a falta de, assim, bem, um é loucura e dois é falta de, talvez, de solução, né? Eu não estou nem falando de tecnologia em si, eu estou falando de uma estrutura operacional. Então, qual que é a primeira ideia? E a ideia que todo mundo, talvez, a gente teve também, e todo mundo teria, que é, vou plugar isso em pet shop de bairro. Você asset light, né, vou conseguir escalar. Tudo bem, né, na teoria isso faz sentido, na prática isso não faria sentido, porque eu teria que... A minha qualidade de entrega estaria diretamente relacionado à qualidade de execução de milhares de lojas, das quais a gente não tinha certeza que eu conseguir executar. Então, tomamos a decisão, talvez maluca, naquele momento, hoje em dia nem tanto, de verticalizar a operação. E quando eu falo verticalizar, eu estou falando programar toda a infraestrutura, todo o tech que a Zinal usa é próprio, back-end, front-end, admin, até o app do entregador a gente programou. E aí, isso era quase 4 anos atrás, quando a gente começou a primeiro desenhar a Zinal, não se falava muito de dark stores, né? A Zinal foi possivelmente, inclusive, uma das primeiras no Brasil a ter uma operação dark store, de onde sairia produto last mile, né? Mas foi uma decisão, talvez não muito consciente, sim, de desespero, e aí deu no que deu, né? Vocês estavam antecipando o que acabou sendo forçoso para todo mundo, foi o lockdown, né? O lockdown as pessoas tiveram que aprender a fazer isso, que eles ficaram postergando, e eu acho que continua sendo um pouco de relaxamento, vamos dizer assim, de entender a relevância de trazer essa capilaridade, de trazer a disponibilidade de estoque que está lá na ponta de uma forma mais ágil. O mercado de food faz isso muito melhor e aprendeu a fazer isso, esperar o entregador aparecer, já está pronto o pacote, como você falou. As lojas ainda não perceberam isso de conseguir se conectar, né? E perdem bastante. No caso da Z-Dog foi pura e meramente uma sorte. Lançamos em abril de 2019 e logo em seguida veio a pandemia. Não foi algo planejado, assim, a gente, a famosa demos uma bela de uma cagada ali, né? O outro ponto que eu penso, assim, em termos de diferenciação, é a questão da Z-Kitchen agora, que é a maior novidade. Por quê? E o que vocês esperam de futuro? Eu acho que o porquê volta um pouco do porquê de tudo que a gente faz na Z-Dog, que é resolver problemas nossos, né? A Z-Dog foi assim, a Zinal foi assim, a Z-Dog Human, que o grande Sérgio Barbosa lidera, ele está sentado aqui na frente, shout out para ele. E a Z-Dog Kitchen também é um pouco de resolver as nossas próprias dores, né? Então, quando se trata de comida natural no Brasil, o Brasil está, sei lá, 30 anos atrás dos Estados Unidos e da Europa. Não se tinha, ainda não se tem, né, porque a gente não lançou ainda, uma marca que se propusesse a fazer um produto da forma que a gente queria, 100% natural, shelf-stable, que fosse escalável e que tivesse o mesmo nível de qualidade ou acima das marcas congeladas no Brasil. E esse é um desejo antigo nosso, né? O meu cachorro sempre comeu comida natural e a gente, por falta de opção, cozinhava em casa. E aí, né, em 2021, 2022, a gente pensou, cara, tem que ter uma opção melhor do que cozinhar em casa. E foi assim que começou um pouco da ideia da Z-Dog Kitchen. A gente comprou a Eleven Champs, que era uma marca de congelados. Compramos o know-how, né, na verdade. Matamos o produto, refizemos a fábrica inteira, toda 100% automatizada. E hoje, bem, a gente lança em maio e vai ser a maior fábrica de comida natural da América Latina
para pet, né? Então, muito legal. Assim, a maior parte do público acaba querendo consumir também. Então, daqui a pouco, além de produtos para humanos, provavelmente vocês também vão ser demandados para comida para humanos, né? Eu espero que sim. Porque se tão natural vai ser, tem gente que come biscoito para cachorro, daqui a pouco está pedindo Z-Kitchen também. Então, esse é o ponto, tem que começar também a variar. Ponto principal que eu queria falar agora também é sobre essa questão do cuidado do design e do desenvolvimento, né? Que foi a parte que vocês se diferenciaram. Como é que é o processo, principalmente na questão do desenvolvimento? Eu sei que tem uma equipe em Barcelona, fala um pouco sobre isso. E também a preocupação de criar o hype antes de lançar o produto. Como é que é a estratégia, tanto de desenvolvimento quanto de lançamento? Se eu te falar que não tem uma estratégia muito bem formada, vai parecer mentira, mas é verdade. Tá? A gente teve muita sorte na Z-Dog de, lá nos primórdios, de contratar pessoas que pensavam exatamente igual, bem, eu, meu irmão e os outros fundadores. E assim, a gente faz no final do dia o que a gente chama, eu e o Sérgio, a gente tem esse ditado que é FUBU, For Us, By Us. Então, tudo que a gente faz, na verdade, a gente está fazendo para nós. É zero, o que eu acho que o mercado quer, o que eu acho que é tendência. Então, o desenvolvimento de produto nada mais é do que o squad de produto que se encontra toda semana, literalmente fazer sessões de brainstorm e falar, puta, vamos fazer isso aqui, vamos fazer esse produto aqui, porra, eu pensei nisso aqui e não encontro no mercado, bora fazer. E aí, uma vez que a gente determina, cara, aí já entra num rito, já temos uma equipe de design no Brasil que faz toda a parte gráfica, toda a parte de desenho industrial vai para Madrid. Enfim, já tem uma estrutura, né, hoje, 10 anos depois, em que cada um, enfim, sabe muito bem o que faz. E entre ideia e lançamento, a gente está falando de 4, 5 meses no máximo. Tá? Principalmente você tem que combinar com toda a parte de supply para ter sentido. Normalmente a gente pega eles de surpresa, mas deveríamos combinar mais. Aí, Camila, a gente tem um vídeo aqui para mostrar sobre essa questão, vídeo rapidinho para falar de lançamento de produto. Vou te pegar de surpresa, pô. Não é freestyle? É freestyle. É só um exemplo de posicionar um produto que no final você não consegue nem perceber direito o que ele é. E não é só uma coleira, né? Então esse que é o ponto, né? Vai parecer loucura isso, tá? Mas a gente não, ou bem, nunca enxergamos e até hoje não enxergamos a Z-Dog como uma marca pet. Eu acho que isso ajuda muito a gente considera a Z-Dog como uma marca de produto como qualquer outro, como uma Skull Candy. E aí por isso que a gente faz coisas, as nossas referências não são da indústria pet, são de qualquer outra, Nike, enfim. E por isso que a gente investe nisso. E, enfim, é um pouco desse mindset de não somos pet, somos não pet. Não, e aí, pensando dessa forma, as pessoas amam a marca, né? Elas não desejam só um produto para usar. Até a Camila, você pode levantar seu laptop aí? A Camila, que é diretora de palco, tem um laptop dela ali. Tem um adesivo no laptop dela que eu vi ontem, inusitado, o adesivo da Z-Dog, né? Então, assim, conexão é incrível. Não dei o adesivo para ela, tá? Ela já tinha. E nessa questão de despertar uma experiência, vocês também tiveram o desafio de criar o Z-Temple aqui em São Paulo durante o período de lockdown. Como é que foi isso? E o que vocês buscavam com o espaço e com a experiência lá? O Z-Temple, eu acho que o Z-Temple, na verdade, foi quase uma forma, né, bem, dando um passo atrás, ao longo de 10 anos, a gente sempre teve muita dificuldade de mostrar aquilo que estava na nossa cabeça. Né? A gente falava e algumas pessoas entendiam, outras nem tanto. E mesmo as pessoas que entendiam talvez não conseguiam captar, assim, cara, o que é a real essência da Z-Dog. Então a gente falou, cara, então sabe o quê? Vamos construir essa visão. Né? Vamos mostrar para as pessoas que a gente não enxerga a Z-Dog como uma marca pet ou uma loja pet. É algo muito além disso. Então, a vontade e talvez a ideia da Temple já enfim, isso é de uma longa data, deve ter 5, 6 anos.
E aí a gente começou a obra, né, depois de muito tempo de desenvolver e fazer projeto, a gente começou a obra, eu acho que 3 meses antes da pandemia começar. Era uma loja de tapetes lá nos Jardins, que hoje tá bem, a gente deveria ter comprado o prédio, porque a gente derrubou o prédio inteiro e praticamente fez ele todo, mas tem foto do Temple como ele é? A gente vai botar o vídeo. Ah, tá. Enfim, então o Temple nada mais é do que as nossas ideias de forma física e tangíveis, né? Sensorial 3D, né? Pode passar o vídeo, Cami, por favor. Ficou um pouquinho diferente o prédio, né? Ficou. E é legal que, no caso, é um espaço que é permitido para humanos, né? É meio o inverso, né? Então, assim, Convido todos, né, quem ainda não foi lá, convido que vale super a pena. Eu ia fazer o convite, mas você convidando é bem melhor. Inclusive, quem está em São Paulo para vir para o evento, aproveita, acho que dá para encaixar dentro da agenda de amanhã. E se não der, estende mais um dia, que eu acho que vale bastante a pena conhecer lá o espaço. E pensando agora sobre a questão de futuro, né? Além da brincadeira de quais são os próximos Zs que vocês vão absorver e fagocitar no mundo, vocês também fizeram uma fusão recente com a Pets. E qual o caminho que isso está levando? E fazendo uma analogia, que eu não sei nem se e não sei se tem alguém da Pets aqui depois vai brigar comigo, mas eu me lembro muito bem da aquisição das Zappos pela Amazon. Eu estava no dia que eles anunciaram, e aí uma brincadeira que foi perguntar para o pessoal das Zappos, assim, não, mas por que vocês foram para a Amazon? E aí a Amazon, o pessoal falou assim, a gente não comprou uma empresa, a gente comprou um coração, né? Então, trazer o lado emocional para dentro de uma eficiência operacional. Como é que é isso para vocês? É um bom exemplo essa dos Zappos com a Amazon, porque eu acho que resume muito bem a nossa parceria com a Pets, né? Que é uma empresa independente, com a sua própria cultura, a sua própria diretoria, seus próprios objetivos, né? Eu sempre brinco que a Zidog comprou a Pets e não o inverso, né? Quase. Se tiver alguém da Pets aqui, eu vou ter problema mais tarde. Mas... E por que isso? Porque eu acho que uma das grandes sinergias da Pets com a Zidog foi ter o mindset, não é o negócio em si, que eu acho que foi o mais importante do deal, foi a nossa cabeça, como que a gente enxerga o futuro aplicado dentro de um varejista muito grande, cara, super relevante, que tem tudo aí para consolidar o mercado, e o que a Zidog traria de diferente versus outros players. Eu acho que por isso que eu falo que a Zidog quase comprou eles, porque a gente imprime muito mais a nossa vontade lá do que o inverso. E não que isso seja algo de errado, eu acho que foi muito da visão deles porque trazer a Zidog para dentro. E, cara, assim, tem muitos projetos pela frente, ainda não posso, obviamente, falar de todos, mas, cara, agora a gente une musculatura deles com visão da Zidog e transforma o mercado não só no Brasil, como também lá fora. Né? Falando sobre lá fora, e vocês começaram também um movimento há bastante tempo de internacionalização da marca por N fatores, né? Vocês já estão com supply na China, mas além disso, a mensagem que vocês passam de produto não é só inovadora para o Brasil, é inovadora para qualquer outro país. Quais foram os países, quais foram os perrengues que vocês passaram, tipo mesmo que você contou da China, que foram os que vocês tiveram maior dificuldade e acertos e erros que vocês realmente... Pensando hoje, caramba, por que eu fui fazer isso? Como é que foi esse movimento de abertura lá fora? Bem, eu acho que nada é mais perrengue do que China, né?
Estados Unidos, a comida ali, você não precisa ficar comendo no McDonald's todo dia. Mas eu acho que é a velha história do empreendedorismo, né, de bater de porta em porta. Eu me lembro, cara, muitos anos atrás, com o meu sócio Rodrigo, com uma mala, uma mochila nas costas. Como a gente fez no Brasil, a gente fez lá fora também. Então, a gente ia para Nova York, batia de porta em porta, oferecia o produto, aí recebia um não, ia de porta em porta. E aí você entra em uma loja, aí depois você entra em duas, e duas viram muitas, né? E em uma dessas viagens, caminhando pelas ruas, a gente viu um ponto que estava vago no Sorro, e a gente falou, cara, bora abrir uma loja aqui. Isso foi em 2015, ou seja, não muito depois de ter fundado a Zidog. E ela está lá até hoje, assim, um xodó nosso, e acho, inclusive, que aquela loja nos trouxe uma visibilidade não só no Brasil, ou seja, força de marca, como muitos dos nossos quase 54 países hoje, né, os parceiros vieram através da loja, né? Pessoas que estavam caminhando pelo Sorro, entraram na loja, acharam super diferente e uma coisa levou a outra. Então, é engraçado, né? Assim, abrimos a loja pelos motivos errados e acabou dando certo pelos motivos certos, né? E o Sorro tem esse papel de ser um showroom, né? Então você semeou o que vocês estavam propondo para pessoas que estavam de passagem e levaram a marca para todos os lugares. Aí para fechar, que eu acho que a gente tem até a possibilidade aqui de abrir para perguntas, 2 ou 3, para a galera poder interagir. Essa questão de futuro para vocês, do ponto de vista de curto prazo, é óbvio que você não pode abrir nada que está sendo pensado. Mas o que você falaria para quem está querendo montar o seu negócio, assim, fazer o futuro acontecer o quanto antes? O que você mandaria assim de resumido? O que é mais importante para a pessoa conseguir fazer algo da forma como vocês estruturaram, além de ser resiliente, né? Porque, como você comentou, não foi ontem. Foram 10 anos insistindo e passando por vários perrengues. Bem, vamos lá. Eu e meu irmão somos formados em hotelaria, então você imagina que não somos os caras mais brilhantes do mundo, né? E se a gente conseguiu fazer, acho que qualquer um aqui que se propõe a fazer qualquer coisa também vai conseguir. Talvez seja um pouquinho de sorte, um pouquinho de paciência e muita persistência, né? E muita perseverança. Então, é a única, assim, eu acho que é o único toque que eu posso dar, porque eu acho que a nossa história, ela é única, como é de cada um, né, de vocês que já montaram uma empresa ou querem montar, mas se tiverem paciência, um pouco de sorte e perseverança, as chances de dar certo são muito maiores. Então, acho que, para mim, é isso. Paulo, agora a Thalita voltou, está com o microfone, Thalita. Alguém tem alguma pergunta? 2 ou 3 só? Se não tiver, eu faço também, que eu tenho algumas de manga também. Não? Todo mundo envergonhado? Ó, temos uma pessoa aqui. Ela vai segurar para você não segurar o microfone. Olá, Felipe, parabéns. Obrigado. É meio difícil, né? Parabéns. Eu queria entender como é que vocês, né, dentro da... principalmente criando essa nova categoria, né, de pet, que não é pet, entrando no varejo tradicional, no multimarca, como é que você se diferenciou no ponto de venda, né, uma vez que você não tem esse contato com o vendedor, com a experiência do vendedor, que é como você tem em lojas físicas. Eu acompanho a marca de vocês, admiro muito, inclusive já conheço o tempo e a experiência com a equipe de vendas é bem diferente. Como é que você levou isso para tornar essa marca de desejo, mantendo essa característica também no ponto de venda de terceiro, sem controle de equipe? Você está dizendo ponto de terceiro pet, assim, uma pet shop. Você não tem controle do vendedor que vai vender seu produto lá na ponta, mas sim. Mesmo assim a experiência vendendo Zidog é melhor do que vendendo outro produto. Bem, para começar, assim, eu faço muita vista grossa em loja de pet shop. Assim, tem coisas ali que hoje eu evito de entrar porque eu falo, nossa, se eu ver aquilo, eu vou ter um infarto. Mas o que a gente tenta fazer ao máximo, né? Então, de treinar uma equipe nossa, porque a Zidog você tem que contar uma história. É um produto bem mais caro do que o terceiro. Então, essa história ela vai se perdendo ao longo, né? Começa de uma forma até chegar na ponta, a história é outra, né? Então, um pouco da solução foi, aceitar o fato de que em terceiro jamais vai ser como um Temple da vida. Acho que você tem que aceitar esse fato.
E dois, ter uma equipe própria, que antes das Zidog isso era muito raro. A gente tem uma equipe própria de vendedores, a gente não usa nada de terceiros, uniformizados, treinados, quase brainwashed pela Zidog, para que eles tentem manter esse controle em loja. Então, faz visita, treina os vendedores da loja, arruma quando está uma bagunça. Enfim, e a gente sabe que faz parte. Para você estar em X números de pontos de venda, esse controle vai se perder ao longo do caminho. Tá? Então, talvez é um pouco isso. Assim, aceita metade e a outra metade tenta fazer algo a respeito. Tem mais uma pergunta? Cadê a Thalita? Sumiu, Thalita? Thalita, ali. Depois tem uma ali no meio. Aí a gente fecha, tá? Por causa do tempo. Obrigado. Minha pergunta é sobre o Z-Kitchen, porque muitos dos seus concorrentes aqui e lá fora fazem como congelado a comida para cachorro. E aqui vocês estão fazendo frasco de vidro. Eu queria saber o porquê e por que seria mais escalável também. E é mais caro também usar o vidro em vez de usar o congelado, né? Boa pergunta. Então vamos lá. Qual que era a proposta do Zidog Kitchen? Ser um produto tão bom quanto o congelado, mais barato, que é importante dizer, o nosso vai ser mais barato do que o congelado, e escalável para que a gente pudesse crescer esse negócio de uma forma exponencial. E aí a gente começou a fazer as perguntas, quase uma engenharia reversa para como é que a gente consegue fazer tudo isso que a gente quer. A forma é automatizar. Então, a comida, ela vem num pote de vidro como papinha de bebê vem num pote de vidro. Esse é o mesmo processo. Automatizado, entra numa autoclave, ele é cozinhado dentro dessa autoclave, que é um forno gigante, e assim ele passa a ser shelf-stable. Tá? Então, a comida da Zidog Kitchen, ela é tão bom quanto uma congelada, é mais barata, porque é muito mais automatizado na fábrica, e é escalonável, porque eu consigo botar em ponta de gôndola, consigo botar na prateleira, versus ter que ter freezer, que obviamente não é algo escalável. Então, a resposta para isso tudo foi a forma em que a gente cozinhava / produzia o produto. E aí a resposta estava em papinha de bebê. Não que a consistência seja igual, mas o processo é o mesmo. Obrigado. Tem mais uma última ali. Espera aí só um instantinho. Daniel, você abre ali pra gente. Alô, oi. Por que vocês mandaram o pessoal da produção, da criação, tá lá em Madrid? Desculpa, eu não Pessoal de escutei. design em Madrid. Por que o pessoal está lá? Ah, tá. Foi por acaso. Um dos sócios que entraram um pouco depois, um ano depois, é um amigo nosso de infância, que é espanhol, por um acaso. E morava em Madrid quando a gente contratou ele, e ele perguntou, preciso me mudar para o Brasil? Eu falei, não. Fica em Madrid e trabalha daí. Então ele montou o escritório em volta dele. Hoje ele mora no Rio, mora no Brasil, no Rio. Então ele deixou a turma e veio morar aqui. E aí, como já tínhamos uma equipe muito boa lá, acabou ficando. É só por isso mesmo. Acho que dá tempo. Quanto tempo tem, Cami? Dá? Muito obrigado. Thalita, dá mais uma e a gente fecha. Felipe, boa tarde. Sobre a junção Zidog e Pets. A Pets foca muito mais no autosserviço e a Zidog mais na experiência. Como casar essas duas... essa não é uma collab, mas essa fusão assim, de uma forma que eu tenha a mesma sensação numa loja Zidog e uma na Pets, já que as duas vão ser tão conectadas. A verdade é que talvez na Pets ou em qualquer outra loja, você nunca vai ter uma experiência talvez que você talvez encontraria numa loja apenas da Zidog. Eu acho que esse é o primeiro. Mas a gente consegue ir muito além do que é hoje. E é o que a gente, inclusive, está trabalhando agora. Então, assim, daqui a alguns 6 meses, alguma coisa assim, você vai ter um pouco dessa resposta entrando na loja da Pets. Mas é isso, assim, tentar unir a nossa cabeça de experiência do consumidor, experiência de compra, com autosserviço. Né? Não é fácil, mas a gente acredita que chegamos numa boa solução. Né?
Bom, Felipe, obrigado. Foi ótimo. As perguntas foram incríveis, melhores do que algumas minhas, foi importante poder ter essa interação. Obrigado você, cara. Pena que eu não consegui fazer o inusitado ter você com o Tadeu juntos, mas a gente tenta na próxima. Obrigado, gente. Obrigado a todos.